O sussurro do meu neto de 7 anos, no meu ouvido, foi o bastante para gelar o sangue nas minhas veias. A festa do segundo casamento do meu filho, Alex, estava deslumbrante. Todos riam, dançavam, mas a mãozinha de Léo apertou a minha com uma força que eu jamais sentira nele. Vó, por favor, me tira daqui agora, ele implorou, a voz trêmula. Quando perguntei o que tinha acontecido, ele baixou o olhar, o corpo todo a tremer, e disse algo que mudaria nossas vidas para sempre. Você viu o que tem debaixo da nossa mesa? Antes de prosseguir, diga-me nos comentários de que cidade você acompanha esta história e se já passou por uma situação em que uma criança o alertou para um perigo que você não via. E não se esqueça de se inscrever no canal para não perder o desenlace de histórias como esta. O que eu encontrei sob aquela mesa foi tão chocante que até hoje eu tremo só de lembrar. Eu sou a Beth, tenho 62 anos e moro num apartamento simples na zona norte de São Paulo. Aquela manhã de sábado deveria ter sido um dos dias mais felizes da minha vida. Ver meu filho Alex feliz de novo, depois de tanto sofrimento, era tudo o que eu mais queria. Fazia 3 anos que a rodovia dos Bandeirantes nos tinha roubado a Maria, minha primeira nora, num acidente de carro terrível que nos estilhaçou por dentro. Alex ficou destruído, completamente perdido. Fechou-se para o mundo, mergulhando no trabalho de contador como um refúgio para a Sedidoni. E o meu coração se partia em 1000 pedaços ao ver meu netinho Léo, com apenas 4 anos na época, perguntando todos os dias quando a mamãe ia voltar. A Maria era uma luz. Enfermeira no Hospital das Clínicas, vivia para cuidar dos outros, sempre com um sorriso no rosto, mesmo após plantões de 12 horas. Ela fazia o Alex rir, algo que eu pensei que nunca mais veria depois que o pai dele nos deixou, quando Alex tinha 15 anos. Maria trouxe luz para a nossa família. E quando ela se foi, foi como se todas as lâmpadas da casa tivessem sido apagadas de uma só vez. Durante 2 anos, vi meu filho transformar-se numa sombra. Ele trabalhava, cuidava de Léo como podia, mas era como se uma parte dele tivesse morrido com ela. Cheguei a morar com eles por uns meses, com medo de deixar Alex sozinho com toda aquela tristeza. Léo também sofreu imensamente. Tinha pesadelos, acordava a chorar, a chamar pela mãe. Foram os anos mais difíceis das nossas vidas. O salão de festas, o Vila Bizuti, na Vila Olímpia, era um sonho. Ava tinha caprichado em cada detalhe. Rosas brancas importadas por toda a parte, velas douradas, uma decoração que soube depois custou uma fortuna. E ela era linda, não posso negar. Alta, elegante, loira, com um sorriso perfeito que parecia conquistar o mundo. Formada em marketing, sempre impecável, sempre com as palavras certas na ponta da língua. Quando Alex me apresentou, 6 meses antes, num almoço de família, eu juro que tentei ficar feliz. Mãe, esta é a Ava. Ela é muito especial para mim. Eu sorri, abracei-a, disse que era um prazer, mas algo me inquietava. Uma intuição, talvez. Aquela sensação incômoda no peito que só uma mãe, uma avó entende. Era algo subtil, que se manifestava na forma como ela olhava para o Léo. Comigo, Ava era a educação em pessoa. Dona Bete para cá, Dona Bete para lá. Trazia-me presentes caros, elogiava a minha comida. Mas com o Léo, era diferente. Era como se ela tolerasse a presença dele. Forçava sorrisos quando Alex estava por perto. Mas eu notava a sua impaciência quando o menino falava demais ou fazia alguma travessura. Lembro-me de um dia, umas 3 semanas antes, quando Léo brincava na sala, fazendo um barulho normal de criança. Ava suspirou e disse: Alex, não é hora do Léo estar na creche? Eram 5 da tarde de uma sexta-feira. Alex explicou que ele só ficava na escolinha de manhã,
e ela, visivelmente incomodada, sugeriu: então talvez devêssemos matriculá-lo numa atividade extra. Natação, talvez. Crianças precisam de gastar energia noutro lugar. Foi aí que a minha desconfiança começou a tomar forma. Maria adorava ter Léo por perto. Ava parecia procurar maneiras de o manter ocupado, longe de casa. Naquela manhã, eu estava na mesa 8, reservada para a família mais próxima. Ao meu lado, Léo, com o seu lindo terninho azul marinho, remexia no prato, empurrando a comida de um lado para o outro. Ele não estava bem. Amor, não vais comer? Perguntei, afagando o seu cabelo castanho, sempre despenteado como o do pai. Não estou com fome, vó, respondeu ele, sem desviar os olhos do prato. Olhei para Alex, na mesa principal com Ava, radiante a cumprimentar os convidados. Ele estava feliz, e isso deveria bastar para mim, mas eu não conseguia ignorar o comportamento estranho do meu neto. Do outro lado de Léo estava Lucy, minha filha de coração. A história dela é bonita e dolorosa. Eu era vizinha da sua mãe, Carmen, que lutava contra um cancro agressivo. No leito de morte, ela pediu-me que cuidasse de Lucy. Beth, você é a única pessoa em quem confio para ser mãe da minha menina, disse ela. Como eu poderia recusar? Lucy, hoje com 26 anos, sempre foi como uma irmã mais velha para Léo. Formou-se em pedagogia na USP e tem um coração imenso. Depois da morte de Maria, ela tornou-se quase uma segunda mãe para ele. Eu sempre suspeitei que os seus sentimentos por Alex iam além do amor fraterno, mas ela sempre respeitou a memória de Maria e, agora, a relação dele com Ava. Ela viu Alex crescer, sofrer e reerguer-se. Viu-o como o homem incrível que ele é. Mas Alex sempre a viu apenas como uma irmã. Tia Beth, sussurrou Lucy, inclinando-se para mim. O Léo está estranho hoje, não acha? Também reparei, respondi. Mas talvez seja só o nervosismo da festa. No fundo, eu sabia que era mais do que isso. Durante a cerimônia, Léo ficou inquieto. Quando o juiz perguntou se havia algum impedimento, senti o corpo do meu neto enrijecer ao meu lado. Por um instante, pensei que ele ia gritar, mas ele apenas apertou a minha mão e permaneceu em silêncio. Foi quando começaram a servir as entradas que a tensão dele aumentou. Um empregado de mesa aproximou-se com uma travessa de canapés. Com licença, para a mesa 8, disse ele, simpático. Nesse momento, Léo recuou instintivamente da travessa. Léo, queres provar? Ofereceu Lucy. Não, respondeu ele, mais alto do que o pretendido. A mão dele estava gelada e úmida na minha. Meu amor, o que se passa? Podes contar à avó. Foi então que ele me olhou, com os seus olhinhos castanhos cheios de lágrimas, e sussurrou aquelas palavras. Vó, tem uma coisa debaixo da mesa. Eu vi quando deixei cair o meu guardanapo. O meu coração disparou. Não era uma brincadeira de criança. Que tipo de coisa, querido? Um papel. Está colado debaixo da mesa, bem aqui. Ele apontou discretamente. Consegui ler umas palavras, vó. Tem o meu nome escrito. Um arrepio percorreu a minha espinha. Por que motivo alguém colaria um bilhete com o nome do meu neto debaixo da mesa? Olhei em volta. A festa continuava. A música tocava. Alex e Ava sorriam. Tudo parecia perfeito, mas eu sabia que algo estava terrivelmente errado. Lucy, chamei em voz baixa. Fica com o Léo por 1 minuto. Abaixei-me, fingindo ter deixado algo cair, e tateei por baixo da mesa com as mãos a tremer. Senti um pequeno papel, preso com fita cola. Arranquei-o discretamente e levantei-me. Quando o abri, pensei que ia desmaiar. A caligrafia era apressada, mas a mensagem era clara. Adicione camarão ao prato da criança da mesa 8.
Faça isso na hora do prato principal. Ela não pode suspeitar. Eu li e reli a mensagem umas 5 vezes. Léo é severamente alérgico a camarão. Um único contacto pode desencadear uma reação anafilática fatal. Toda a família sabe disso. Alguém naquela festa queria magoar o meu neto, de propósito. As minhas pernas fraquejaram e sentei-me bruscamente. Tia Beth, a senhora está bem? Ficou pálida, disse Lucy. Eu não conseguia falar. Vó, o que estava escrito no papel? Perguntou Léo. Como explicar a uma criança de 7 anos que alguém, no meio daquela celebração, planeava algo tão monstruoso? Léo, meu amor, disse eu, tentando manter a voz firme. Viste quem colou este papel aqui? Não, vó. Já cá estava quando chegamos. Mostrei o bilhete a Lucy. O rosto dela perdeu a cor. Meu Deus, quem faria uma coisa destas? Não sei, filha, mas vamos descobrir. E vai ser agora. Eram 2h30. O prato principal seria servido às 3. Eu tinha 30 minutos. Lucy, fica com o Léo. Não o deixes comer absolutamente nada, ordenei. Onde é que a senhora vai? Vou falar com os empregados. Alguém recebeu esta ordem e eu vou descobrir quem foi. Levantei-me, as pernas ainda a tremer, mas com uma determinação que nunca soube que possuía. Ninguém, eu repito, ninguém, iria fazer mal ao meu neto. Nem que para isso eu tivesse que virar aquela festa de cabeça para baixo. Quando me afastava da mesa, Léo chamou-me. Vó? Sim, meu amor. Obrigado por acreditares em mim. Naquele instante, o meu coração partiu-se em dois, mas uma coragem feroz tomou o lugar do medo. Aquele menino, com apenas 7 anos, teve a clareza e a bravura de me alertar para o perigo. Quantas crianças da sua idade teriam percebido a maldade contida naquele pedaço de papel? Quantas teriam a confiança de o revelar a um adulto? Eu não ia permitir que a confiança que ele depositou em mim fosse em vão. Jamais. Dirigi-me para a cozinha do salão, que ficava nos fundos. O caminho através da festa pareceu uma eternidade, cada passo pesando uma tonelada. As pessoas cumprimentavam-me, sorriam, comentavam como a festa estava linda, como o Alex parecia feliz, como a Ava estava radiante. Que casamento lindo, Dona Beth. A Ava é um amor, não é? O Alex merece ser feliz de novo. E eu apenas sorria e acenava, um autômato a esconder o pânico que me sufocava o peito. Como é que eu ia chegar ao pé do meu filho e dizer: Alex, alguém quer matar o teu filho e eu desconfio que pode ser a tua mulher? Como se aborda uma pessoa e se destrói a sua felicidade com uma acusação daquelas? Mas e se eu não dissesse nada e algo acontecesse ao Léo? Como eu viveria com essa culpa? A pergunta que não me saía da cabeça era: quem mais, para além da família, sabia da alergia do Léo? E por que faria alguém uma coisa destas num dia que deveria ser de pura felicidade? O que ganharia alguém ao magoar uma criança inocente? Pensei na Maria, a mãe dele. Pensei em como ela ficaria desolada ao saber que alguém queria fazer mal ao seu filho. Lembrei-me de todas as vezes que ela me fez prometer que eu protegeria sempre o Léo se algo lhe acontecesse. Tia Beth, se um dia eu não estiver aqui, promete que vai cuidar do meu menino? Promete que não vai deixar ninguém magoá-lo? E eu prometi. Olhei-a nos olhos e prometi. E agora estava ali, no casamento do meu próprio filho, a descobrir que alguém queria quebrar essa promessa da pior forma possível. Mas o pior ainda estava para vir. Porque quando eu chegasse à cozinha e descobrisse quem tinha recebido aquele bilhete, eu iria deparar-me com uma verdade que mudaria a nossa família para sempre. A vida pode mudar numa questão de segundos, não é? Um bilhete debaixo de uma mesa, uma suspeita, a decisão de investigar em vez de ignorar.
Eu sabia que, depois daquele dia, nada voltaria a ser igual, mas preferia enfrentar a verdade, por mais dolorosa que fosse, a viver com o medo constante de que algo terrível pudesse acontecer ao meu neto. A cozinha do Villa Bizzuti era um universo à parte, um caos orquestrado de panelas gigantes, chefes a correr de um lado para o outro, o tilintar de talheres e pratos a serem preparados. O cheiro de comida requintada, misturado com o calor dos fornos, fazia o ambiente parecer uma fornalha. Senti-me completamente perdida. Com licença, disse a uma rapariga que passava apressada com uma bandeja. Preciso de falar com o responsável. Ela apontou para um homem alto, de uns 40 anos, cabelo grisalho, que coordenava tudo com uma autoridade natural. Aproximei-me enquanto ele dava instruções a um grupo de empregados de mesa. Desculpe incomodar, disse, tentando manter a voz firme. Sou a mãe do noivo, Beth. Preciso de falar consigo sobre algo muito urgente. Ele parou o que estava de a fazer e olhou-me com atenção. Claro, dona Beth. Sou o Carlos, o responsável pelo evento. Aconteceu alguma coisa? Mostrei-lhe o pé no bilhete e vi o rosto dele transformar-se. Alguém da sua equipa recebeu isto? Carlos pegou no papel e leu, franzindo a testa. Que absurdo é este? Quem faria uma coisa destas? Ele chamou todos os empregados que estavam ali perto. Pessoal, venham aqui. Urgente. Uns 6 rapazes aproximaram-se. Carlos mostrou-lhes o bilhete. Alguém aqui recebeu esta instrução? E quero a verdade, porque isto é muito sério. A primeira reação foi de espanto e negação geral. Nunca vi isso, chefe. Que horror! Mas então eu vi. Um dos empregados, o mesmo rapaz loiro que tinha servido os canapés na nossa mesa, ficou visivelmente nervoso. As mãos dele começaram a tremer e ele desviou o olhar para o chão. David, disse Carlos, percebendo também. Sabe alguma coisa sobre isto? David, que devia ter uns 20 e poucos anos, engoliu em seco. Eu. Eu recebi sim, chefe, mas eu não sabia que era para magoar alguém. A senhora disse que era uma surpresa para o menino, que ele adorava camarão e a família queria fazer-lhe uma surpresa especial. O meu sangue ferveu. Que senhora, David? Como era ela? Uma mulher elegante, loira, com um vestido de festa branco. Ela deu-me R$ 50 e disse que era só para adicionar camarão no prato da criança da mesa 8 quando fosse servir o prato principal. R$ 50. Alguém pagou R$ 50 para tentar matar o meu neto. E a descrição que ele deu, o meu coração gelou. David, disse eu, a custo, controlando a raiva na minha voz. Quando é que essa mulher o procurou? Hoje mesmo, dona. Por volta das 2 horas, quando estávamos a acabar de arrumar as mesas, ela disse que era da família. 2 horas. 1 hora antes de o bilhete ser descoberto. Enquanto todos se arranjavam para os cumprimentos após a cerimônia, alguém planeava fazer mal ao Léo. Ainda tem o dinheiro? Perguntou Carlos, furioso. David tirou as notas do bolso. Está aqui, chefe. Peguei nas notas e guardei-as. Eram uma prova. David, preciso que me descreva essa mulher com o máximo de detalhes possível. A vida do meu neto pode depender disso. O rapaz estava visivelmente assustado. Ela era alta, cabelo loiro, comprido e bem arranjado, maquilhagem perfeita, um vestido de festa branco que parecia muito caro. Tinha uma aliança dourada nova, a brilhar muito. E falava de um jeito elegante, sabe? Como gente rica. Cada palavra era uma punhalada no meu peito. A descrição batia perfeitamente com a Ava, a minha nova nora. Mais alguma coisa, David? Algum detalhe de que se lembre? Ah, sim.
Ela tinha um perfume muito forte, doce, e quando me deu o dinheiro, eu vi que ela tinha as unhas arranjadas, compridas, com verniz francês, e disse-me uma coisa estranha. O quê? Ela disse: é muito importante que faça exatamente como estou a pedir. A criança tem um problema de saúde e isto vai ajudá-la. Na hora eu achei estranho, mas ela disse que era uma surpresa. Então, Carlos abanou a cabeça, indignado. David, você entende a gravidade do que quase aconteceu? A criança é alérgica a camarão. Isso poderia tê-la matado. O rosto de David ficou branco como cera. Meu Deus, eu não sabia, chefe. Juro que não sabia. Eu acreditava nele. O rapaz estava genuinamente em choque. Carlos, disse eu. Tem câmaras de segurança aqui? Temos. Vou pedir para a segurança rever as imagens das 2 horas. Se essa mulher apareceu aqui, teremos o registro. Nesse momento, ouvi passos apressados atrás de mim. Era a Lucy, com o rosto preocupado. Tia Beth, a senhora precisa de voltar. O Léo está muito nervoso a perguntar por si. E a Ava também está à sua procura. Disse que precisa de falar consigo sobre uma coisa importante do menu do jantar. O meu sangue gelou. A Ava queria falar sobre o menu, justo agora. Lucy, disse eu em voz baixa, não deixes o Léo sozinho nem por um segundo, e não o deixes comer absolutamente nada. Tia Beth, está a assustar-me. O que se passa? Olhei em volta. O Carlos e os empregados de mesa esperavam as minhas instruções. Precisava de tomar uma decisão. Lucy, vou contar-te, mas promete que vais manter a calma. O Léo encontrou um bilhete debaixo da mesa. Alguém pediu para colocarem camarão na comida dele. Vi o rosto dela empalidecer. O quê? Mas quem faria uma coisa dessas? Respirei fundo. Ainda não tenho a certeza absoluta, mas todas as evidências apontam para a Ava. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Não pode ser, tia Beth. Eu sei que a Eva não é a pessoa mais carinhosa com o Léo, mas daí a tentar magoá-lo? Isso é loucura. Filha, eu sei como parece, mas o empregado descreveu-a na perfeição. E agora ela quer falar comigo sobre o menu? Que coincidência é esta? Lucy passou a mão pelo cabelo, a tentar processar tudo. O que vamos fazer? Primeiro voltamos para a festa e fingimos que não sabemos de nada. Segundo, ficas colada ao Léo. Terceiro, eu vou falar com a Ava e ver o que ela quer. Voltamos para o salão. Parei na casa de banho para me recompor, para acalmar o coração que batia descompassado. Como é que eu ia olhar para a cara da Ava, sabendo o que sabia? Quando chegamos à mesa, o Léo correu para mim e abraçou-me com força. Avó, onde foste? Eu fiquei com medo. Desculpa, meu amor. A avó só foi resolver uma coisa na cozinha, mas agora estou aqui. Foi nesse momento que ela apareceu. Ava, sorridente, deslumbrante no seu vestido de noiva, aproximando-se da nossa mesa como se não tivesse acabado de tentar assassinar o meu neto. Dona Beth, disse ela com aquele sorriso perfeito. Que bom que a encontrei. Preciso de falar consigo sobre uma mudança no menu do jantar. Forcei um sorriso. Claro, Ava. O que foi? O pessoal da cozinha procurou-me. Disseram que houve um problema com o prato principal. Queriam incluir camarão como acompanhamento, mas eu disse que não podiam, por causa da alergia do Léo. Ela olhou para o menino com um sorriso que eu agora via como completamente falso. Não é, Léo. Tu não podes comer camarão. O Léo encolheu-se ao meu lado. Pela primeira vez eu entendi. Ele sempre teve medo dela. Não era timidez, era medo. Que estranho.
disse eu, observando cada reação dela. Por que iriam eles querer incluir camarão se não estava no menu original? Por uma fração de segundo, vi um brilho de pânico no rosto dela, mas recuperou-se rapidamente. Ah, sabe como são os buffets, não é? Querem sempre fazer mudanças de última hora para impressionar. Mas eu não deixei, claro. A segurança do Léo vem em primeiro lugar. Que atriz! Se eu não soubesse a verdade, ela quase me convenceria. Ainda bem que impediste, disse eu. Seria terrível se algo acontecesse ao Léo hoje. Seria mesmo, concordou ela, mas os seus olhos não sorriam com a boca. Nesse instante, o Alex aproximou-se da mesa, radiante, sem fazer a menor ideia do que se passava. Mãe, Ava, que conversinha é essa? O pessoal está a perguntar quando vamos cortar o bolo. Estava só a falar com a sua mãe sobre o jantar, meu amor, disse a Ava, pendurando-se no braço dele. Alex riu e beijou-a na testa. Por isso é que eu vos amo as duas, sempre a cuidar de tudo para que seja perfeito. Olhei para o meu filho, tão feliz, tão apaixonado, e o meu coração partiu-se de novo. Como é que eu ia destruir aquela felicidade? Alex, disse eu, posso falar contigo um minuto em particular? A Ava ficou imediatamente tensa. Aconteceu alguma coisa, Dona Beth? Não, querida. Só quero falar com o meu filho sobre um assunto de família. Claro, mãe. Alex virou-se para Eva. Amor, volta para junto do pessoal. Eu já vou. Ela hesitou por um segundo, claramente contrariada, mas não podia recusar sem parecer estranha. Está bem, amor, mas não demores. Quando ela se afastou, puxei o Alex para um canto mais reservado do salão. Mãe, a senhora está estranha. O que se passa? Olhei nos olhos do meu filho, aqueles mesmos olhos castanhos do Léo, e vi ali tanta felicidade que quase desisti. Mas lembrei-me da promessa que fiz a Maria. Lembrei-me do Léo a tremer de medo. Lembrei-me do bilhete. Alex, preciso de te contar uma coisa, mas ouve-me até ao fim antes de reagires. Contei-lhe tudo. O bilhete, a investigação na cozinha, a descrição de David, as evidências que apontavam, de forma inequívoca, para a Ava. Vi o rosto do meu filho passar por todas as fases: confusão, descrença, raiva e, por fim, devastação. Não pode ser, mãe. A Ava não faria isso. Ela pode não ser a pessoa mais maternal do mundo, mas não é uma assassina. Alex, filho, eu sei que é difícil de acreditar, mas as evidências. Que evidências, mãe? A palavra de um empregado de mesa assustado? O depoimento de um garçom que poderia ter se enganado? Um bilhete que qualquer um poderia ter plantado ali? Eu via a negação nos olhos de Alex e, de certa forma, eu compreendia. Quando se ama alguém, é quase impossível conceber que essa pessoa seja capaz de um ato tão monstruoso. Alex, eu não estou fazendo uma acusação leviana. Eu também não quero acreditar nisto, mas. E se for verdade? E se ela tentar de novo? Ele passou as mãos pelos cabelos, o rosto contorcido em agonia. O que você quer que eu faça, mãe? Que eu acuse minha própria esposa de tentativa de homicídio no dia do nosso casamento? Eu quero que você proteja o seu filho. Minhas palavras o atingiram como um soco. No fundo, ele sabia que eu tinha razão. A segurança de Léo vinha em primeiro lugar, antes de qualquer coisa. Está bem, ele disse, após um longo e pesado silêncio. O que nós fazemos? Primeiro, vamos agir como se nada soubéssemos. Segundo, não deixaremos Léo sozinho nem por um instante. E terceiro, vamos observar cada movimento dela. Se ela tentar algo, nós a pegaremos em flagrante. E se estivermos errados? Então eu pedirei perdão a ela pelo resto da minha vida.
Mas se estivermos certos, Alex assentiu, ainda visivelmente abalado. Vamos voltar, antes que ela desconfie de algo. Quando retornamos à festa, Ava conversava com alguns convidados perto da mesa principal, mas seus olhos nos seguiram. Eu senti. Ela sabia que algo havia mudado. O resto da tarde se arrastou em um clima de tensão disfarçada. Eu não saí do lado de Léo. Lucy também permaneceu por perto, e o pobre Alex tentava manter as aparências, enquanto seus olhos rastreavam cada movimento de Ava. Foi quando o prato principal começou a ser servido que tudo desmoronou. Eu estava ajudando Léo a cortar a carne quando notei uma movimentação estranha vinda da cozinha. David, o garçom, discutia com alguém que eu não conseguia ver. Ele balançava a cabeça. A postura era de pura contrariedade. Poucos minutos depois, vi Ava se dirigir ao banheiro, mas ela fez um desvio sutil, passando pela entrada da cozinha. Lucy, sussurrei. Fique com o Léo. Não o deixe comer nada até que eu volte. Aonde a senhora vai? Seguir a Ava. Levantei-me discretamente e fui atrás dela. Consegui me aproximar o suficiente da cozinha para ouvir trechos de uma conversa que gelaram meu sangue. Não, senhora. Eu já disse que não vou fazer isso. A mãe do noivo já sabe de tudo. Era a voz de David, trêmula. Você não entende? A voz de Ava era um timbre que eu jamais ouvira. Fria, calculista, ameaçadora. Se você não fizer o que eu estou mandando, vai perder o seu emprego. E eu garanto que nunca mais trabalhará em lugar nenhum em São Paulo. Prefiro perder o emprego a machucar uma criança. Escute aqui, seu moleque idiota. Foi o suficiente. Entrei na cozinha como um furacão. Ava! Ela se virou e, pela primeira vez, eu vi seu verdadeiro rosto. Não havia mais máscara, nem sorriso falso. Havia apenas frieza e uma raiva contida. Dona Betty, que surpresa encontrá-la aqui. Imagino. Especialmente considerando que você está tentando forçar o David a envenenar o meu neto. O silêncio que se seguiu foi mortal. Eu podia ouvir as batidas do meu próprio coração. Eu não sei do que a senhora está falando. Não sabe? Então deixe-me refrescar sua memória. Um bilhete debaixo da mesa 8, pedindo para adicionar camarão ao prato do Léo. R$ 50 pagos ao David para que o fizesse. Uma descrição que bate perfeitamente com a sua. Vi o rosto dela se transformar. A máscara finalmente caíra por completo. Prove, ela disse, com uma frieza que me arrepiou. E naquele momento, eu soube. A mulher que meu filho amava, com quem acabara de se casar, havia de fato tentado matar o meu neto. O que eu não sabia era que o pior ainda estava por vir. Provar? Repeti, sentindo uma fúria que eu nunca experimentara na vida. Você quer que eu prove? David, repita para ela o que você me contou. O rapaz, coitado, tremia como vara verde, mas encontrou coragem. A senhora me deu R$ 50 para colocar camarão na comida da criança da mesa 8. Disse que era uma surpresa de aniversário. Ava riu. Uma risada fria, desprovida de qualquer humor. O depoimento de um garçom assalariado contra a palavra da noiva. Em quem você acha que eles vão acreditar? Talvez não acreditem apenas no depoimento dele, retruquei. Mas e nas câmeras de segurança? Por uma fração de segundo, vi o medo faiscar em seus olhos, mas ela se recompôs rapidamente. Câmeras podem ser editadas. Pessoas podem ser compradas. Você vai precisar de mais do que isso para me acusar de tentativa de homicídio. Ali, eu entendi com que tipo de pessoa estava lidando. Alguém que tinha tudo calculado, que acreditava poder manipular qualquer situação. Mas ela não contava com uma avó defendendo seu neto. Ava, eu disse, me aproximando. Vou lhe fazer uma pergunta.
e quero que olhe nos meus olhos ao responder. Por que você quer machucar o Léo? E então, ela não negou, não fingiu indignação, apenas sorriu, aquele sorriso gelado, e disse: porque ele está no caminho. No caminho. Meu neto de 7 anos estava no caminho dela. No caminho de quê? O que poderia ser tão importante a ponto de valer a vida de uma criança? No caminho do que, Ava? Da minha felicidade. Da minha vida perfeita com o Alex. Aquele moleque é um lembrete constante da primeira esposa dele. Toda vez que olho para ele, eu vejo a Maria. E eu não posso competir com uma morta, Dona Beth. Mas posso me livrar do que resta dela. Fiquei sem palavras. Em 52 anos de vida, eu jamais havia encontrado uma maldade tão pura e calculada. Você é doente. Consegui sussurrar. Eu sou prática. Alex nunca vai seguir em frente completamente enquanto Léo estiver por perto. E eu não vou viver à sombra de uma morta. Foi quando ouvi passos atrás de mim. Virei-me e vi Alex entrando na cozinha, o rosto tenso. Mãe, ouvi vozes alteradas e ele parou, absorvendo a cena. Eu, Ava, David, a tensão palpável no ar. Ava mudou de postura instantaneamente. O sorriso falso voltou, a voz doce retornou. Alex, meu amor, que bom que você chegou. Sua mãe está fazendo acusações terríveis contra mim. Que tipo de acusações? Ele perguntou, mas eu vi em seus olhos que ele já temia a resposta. Ela acha que eu tentei envenenar o Léo. Você pode acreditar numa coisa dessas? Alex olhou para mim, depois para ela, e por fim para David, que estava em pânico. David, disse Alex com a voz firme, conte-me exatamente o que aconteceu. O garçom repetiu toda a história, cada detalhe. E eu vi o rosto do meu filho se transformar à medida que a terrível verdade se assentava. Quando David terminou, Alex se virou para Ava. É verdade? E então, ela cometeu seu erro fatal. Em vez de continuar a farsa, ela olhou para o meu filho com aquela frieza que eu já conhecia e disse: e se for? O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Alex ficou paralisado, como se o chão tivesse desaparecido sob seus pés. E se for? Ele repetiu, a voz embargada pela incredulidade. Alex, você não entende. Eu fiz isso por nós, pelo nosso futuro. Aquele menino nunca vai deixar você esquecer a Maria. Nunca vai. Plaft. O som do tapa que Alex deu no rosto dela ecoou pela cozinha. Todos ficamos em choque. Eu nunca vira meu filho levantar a mão para ninguém. Você tentou matar o meu filho, ele disse, com uma voz que eu nunca tinha ouvido. Baixa, perigosa, cheia de uma raiva controlada. Você tentou matar o meu filho no dia do nosso casamento. Eva levou a mão ao rosto que começava a avermelhar. Alex, me escute. Não, ele gritou, assustando a todos. Não fale mais nada, nem mais uma palavra. Nesse momento, Lucy apareceu na porta, com Léo pela mão. Tia Beth, o que está acontecendo? O Léo estava perguntando onde todos foram. O olhar de Léo passou pela cena. O pai com o rosto transfigurado pela raiva, Ava com a marca do tapa, eu e David visivelmente abalados. Ele imediatamente se escondeu atrás de Lucy. Papai? Ele chamou, baixinho. A tia Ava vai embora agora? A pergunta inocente foi o que quebrou Alex por completo. Ele se ajoelhou na frente do filho e o puxou para um abraço desesperado. Sim, Léo. Ela vai embora. E nunca mais vai voltar. O papai promete. Ava, vendo que perdera o controle, jogou sua última cartada. Alex, você não pode fazer isso comigo. Nós acabamos de nos casar.
Pense no que as pessoas vão dizer. Alex se levantou, ainda com Léo no colo, e a olhou com um desprezo que eu jamais vira em seus olhos. O que vão dizer? Que eu me livrei de uma psicopata que tentou matar meu filho? Que eu protegi minha família? Deixe que falem. Eu vou contar a todos que você me agrediu. Conte, disse Alex, com uma calma assustadora. E conte também que você tentou envenenar uma criança de 7 anos. Vamos ver qual das duas histórias impressiona mais. Lembrei-me dos convidados, alheios a tudo, ainda na festa. Alex, eu disse. E a festa? Ele olhou para mim, para Léo e depois para Ava. Vi em seus olhos uma determinação que não via desde a morte de Maria. Nós vamos lá fora e vamos contar a verdade. Alex, não! Ava gritou. Você não pode. Vai ser um escândalo. Deveria ter pensado nisso antes de tentar assassinar o meu filho. Lucy, que permanecera em silêncio, aproximou-se de Ava com uma expressão que eu nunca tinha visto em seu rosto doce. Durante todos esses meses, ela disse, eu tentei lhe dar o benefício da dúvida. Eu via como você tratava o Léo, via a sua frieza, mas pensava que talvez você só precisasse de tempo. Mas você não precisava de tempo. Você é uma pessoa terrível. Você não passa de uma invejosa que sempre quis o Alex para si, retrucou Ava. É verdade, disse Lucy, surpreendendo a todos. Eu sempre amei o Alex. Mas sabe qual a diferença entre nós? Eu jamais machucaria o Léo para tê-lo. Eu amo o Léo como se fosse meu próprio filho. E qualquer um que tente machucá-lo terá que passar por cima de mim primeiro. Naquele momento eu entendi tudo. Lucy era a mulher que sempre deveria ter feito parte da nossa família. Vamos, disse Alex, indo em direção à porta. Vamos acabar com isso de uma vez. Saímos da cozinha em uma procissão tensa. Alex à frente, carregando Léo. Eu e Lucy logo atrás. Ava vinha por último, a mente certamente maquinando uma saída. No salão, a festa continuava. Risos, conversas, música. O bolo, intacto, aguardava na mesa principal. Alex foi direto para o microfone no palco da banda. Com licença, ele disse. A música parou. Preciso falar com vocês. 150 pares de olhos se viraram para ele, esperando um discurso romântico. Primeiramente, quero agradecer a todos por terem vindo celebrar o que deveria ter sido um dos dias mais felizes da minha vida. Murmúrios de confusão se espalharam. O tom dele não era festivo. Mas, infelizmente, acabo de descobrir algo que muda tudo. Eva tentou se aproximar do palco, mas Lucy a segurou firmemente pelo braço. Minha esposa, Alex continuou, a voz ressoando pelo salão, tentou envenenar o meu filho. O silêncio foi absoluto. Depois vieram os sussurros, as exclamações de choque. É exatamente isso que vocês ouviram. A mulher com quem acabei de me casar subornou um garçom para que colocasse camarão na comida do meu filho. Todos vocês sabem que Léo tem uma alergia severa a camarão. O caos se instalou. Pessoas gritando, se levantando, apontando para a Ava. Por isso, a voz de Alex cortou o barulho. Este casamento está anulado. A festa acabou. E peço que se retire da minha vida e da vida do meu filho qualquer pessoa que apoie ou defenda o que essa mulher fez. Ava, desesperada, tentou tomar o microfone. Ele está mentindo! Gritou. Ele está inventando isso porque. Foi então que uma jovem se levantou de uma mesa ao fundo. Ele não está mentindo! Ela gritou, lágrimas escorrendo pelo rosto. Ela me mandou entregar um bilhete a um garçom hoje de manhã. Disse que era uma brincadeira. Toda a atenção se voltou para a garota. Quem é você? Perguntou Alex.
Eu sou Glória, irmã da Ava. Ela me pediu para entregar um papel a um garçom e disse que era uma brincadeira de aniversário para um menino. Mas depois de ouvir o que ela fez, eu não posso mais ficar quieta. Ava ficou pálida como cera. Glória, cale a boca. Você não sabe do que está falando. Ah, eu sei sim, Glória gritou de volta, a voz rompendo a tensão. Você mentiu para mim. Você me usou para tentar machucar uma criança. Como consegue dormir à noite? E foi o estopim. O salão explodiu em um caos de vozes. Convidados gritavam, alguns defendendo Alex, outros chocados, outros ávidos por detalhes sórdidos. A família de Ava tentava alcançá-la, mas ela os repelia. Vocês não entendem, Eva berrou, o rosto transfigurado. Eu só queria uma vida normal. Só queria que ele me amasse sem pensar na primeira esposa. E para isso você tentou matar uma criança? Uma das minhas cunhadas rebateu. Que tipo de monstro faz uma coisa dessas? Foi nesse instante que eu vi. Lucy tinha se aproximado de Ava por trás, silenciosa como uma sombra. E quando Ava se virou para responder, um estalo seco ecoou pelo salão. Lucy acertou seu rosto com uma força contida. Isso é pela criança que você tentou machucar, disse ela, a voz calma, mas vibrando de fúria. E isso é por todas as vezes que você o fez se sentir culpado por existir. Ava partiu para cima dela, mas vários homens intervieram, separando as duas. Chega! Alex gritou ao microfone, sua voz amplificada preenchendo cada canto. Chega! Quero esta mulher fora da minha vista agora! E quem duvidar do que estou falando, pode ver as câmeras de segurança. Nesse momento, Carlos, o chefe do buffet, apareceu com um tablet na mão. Senhor Alex, as imagens que o senhor pediu. Ele entregou o aparelho a Alex, que olhou para a tela e balançou a cabeça, um misto de dor e confirmação. Está tudo aqui. Ava conversando com Davi, entregando o dinheiro, toda a transação. Isso pode ser forjado? Ava tentou, um último ato de desespero. Pode, Alex concordou, gélido. Mas o Davi está aqui para testemunhar. Glória confirmou que você a mandou entregar o bilhete. As câmeras mostram você na cozinha. E minha mãe encontrou o bilhete colado debaixo da mesa. Ele a encarou com uma frieza que eu nunca tinha visto. Acabou, Ava. Você perdeu. E se tentar se aproximar do meu filho de novo, eu vou à polícia. Ava percorreu o salão com o olhar. 150 pares de olhos a encaravam com nojo, repulsa, choque. Sua própria família se afastava dela, a irmã chorando de vergonha. Vocês vão se arrepender disso, ela disse, tentando salvar um resquício de dignidade. A única coisa de que me arrependo, Alex respondeu, é de não ter percebido antes quem você realmente é. E então, ela saiu. Atravessou o salão inteiro sob o peso daqueles olhares, pegou a bolsa na mesa principal e desapareceu. O silêncio que se instalou foi diferente de todos os outros. Era um silêncio de alívio, de choque sendo processado, de uma família que, por um triz, se manteve segura. Alex desceu do palco e veio em minha direção, ainda com Léo nos braços. Mãe, ele disse, obrigado por proteger meu filho. Nosso filho. Eu corrigi suavemente. E foi a Lucy quem me ajudou a protegê-lo. Ele se virou para Lucy, que tinha os olhos vermelhos, mas um pequeno sorriso nos lábios. Lucy, ele começou. Não precisa dizer nada, Alex. Fizemos o que tinha que ser feito. Não, ele insistiu. Precisa, sim. Porque durante todos esses anos, você cuidou do Léo como se fosse seu. Você me amparou quando eu mais precisei. E eu fui cego demais para perceber que o amor verdadeiro estava bem na minha frente. Lucy corou. Mas antes que pudesse responder, a vozinha de Léo soou. Pai,
Posso falar uma coisa? Claro, meu amor. Eu sempre soube que a tia Lucy gostava de mim de verdade, e eu sempre quis que ela fosse minha mãe. Alex olhou do filho para Lucy e depois para mim, e eu vi em seus olhos que finalmente ele tinha entendido. O amor verdadeiro esteve ali o tempo todo, cuidando, protegendo, amando, sem pedir nada em troca. Os convidados que restaram começaram a se aproximar, oferecendo apoio, abraços, palavras de conforto. Meu irmão João veio até mim. Beth, você foi uma heroína hoje. Salvou a vida do nosso menino. Foi quando percebi que, apesar de toda a dor, da traição e da maldade que enfrentamos, algo bom havia nascido daquele caos. Nossa família se uniu de uma forma que eu nunca tinha visto. E me peguei pensando: como lidamos com a dor de descobrir que alguém próximo é capaz de algo terrível? De onde tiramos forças para fazer o que é certo, mesmo quando dói? 3 meses depois daquele dia, eu estava sentada na varanda do meu apartamento, tomando um café e observando Léo brincar no quintal com Lucy. O sol de outono era morno, e pela primeira vez em muito tempo, eu sentia paz. As semanas que se seguiram ao casamento foram um turbilhão. Houve muito choro, conversas difíceis e um cuidado imenso uns com os outros. Mas também foram semanas de cura, de redescoberta, de um amor que finalmente encontrava seu lugar. Alex ficou destruído. Trancou-se em casa, mal comia, mal falava. A vergonha de ter sido enganado daquela forma, de ter colocado o próprio filho em perigo, o consumia. Mãe, ele me disse numa tarde, os olhos inchados. Como eu pude ser tão cego? Como não percebi que ela odiava o Léo? Filho, eu respondi, quando queremos muito acreditar em algo, só enxergamos o que nos convém. Você queria tanto ser feliz de novo, dar uma mãe para o Léo, que ignorou os sinais. Isso não faz de você um pai ruim, faz de você humano. Mas quem realmente o salvou foi Lucy. Ela não forçou nada, apenas esteve ali, cuidando de Léo, levando comida para Alex, organizando a casa, sendo o pilar que nossa família precisava. Uma noite, eu ouvi uma conversa entre eles que mudou tudo. Lucy, disse Alex, a voz baixa, eu preciso te pedir desculpas. Desculpas por quê? Por ter sido um idiota, por não ver que você sempre foi a pessoa certa, por ter te magoado ao me apaixonar por outra, por ter colocado o Léo em perigo, desesperado para encontrar uma mãe para ele, quando a mãe perfeita sempre esteve aqui. Lucy ficou em silêncio por um momento. Quando respondeu, a voz estava embargada. Alex, você não me deve desculpas. Você passou por uma perda terrível e fez o melhor que pôde. Sobre a Ava, ninguém podia imaginar do que ela era capaz. Mas você desconfiava, não é? Eu via nos seus olhos. E mesmo que eu tivesse certeza, você teria me escutado? Você estava apaixonado. E quando estamos apaixonados, não ouvimos conselhos. Foi quando ouvi Alex chorar. Um choro profundo, de alívio, de dor processada, de gratidão. Lucy, eu sempre te amei. Desde que você chegou na nossa vida, eu soube que você era especial. Mas eu tinha medo. Medo de quê? De estragar o que a gente tinha. Medo de que, se desse errado, eu perderia você também. E depois que a Maria morreu, eu achei que nunca mais conseguiria amar alguém daquele jeito. E agora? Agora eu sei que existem tipos diferentes de amor. O que eu sentia pela Maria foi lindo, puro, perfeito para aquele momento. Mas o que eu sinto por você é diferente. É mais maduro, mais profundo, construído em anos de companheirismo, de cuidado.
de amor pelo Léo. Eu chorei escondida na cozinha, ouvindo aquilo. Depois de tanta dor, algo bom estava finalmente nascendo da nossa desgraça. Léo foi quem se adaptou mais rápido. As crianças têm essa resiliência, não é? Dias depois da festa, ele veio conversar comigo. Vó, a senhora acha que o papai vai ficar com a tia Lucy agora? Por que você quer saber, meu amor? Porque eu sempre quis que ela fosse minha mãe. Ela me faz rir, brinca comigo e não finge que gosta de mim como a tia Ava fazia. Uma criança de 7 anos conseguiu enxergar o que os adultos não viram. E você não sentiria que está traindo a memória da sua mãe? Perguntei com cuidado. Ele pensou um pouco. Vó, eu amo minha mãe e sempre vou amar. Mas ela morreu quando eu era pequeno. Quase não lembro dela. A tia Lucy está aqui todo dia. Cuida de mim quando fico doente. Me ajuda com a lição. Se ela virar minha mãe de verdade, é como ganhar uma mãe nova, sem perder a que eu já tinha. A sabedoria daquele menino me deixou sem palavras. 2 semanas depois, Lucy se mudou oficialmente para a casa de Alex. Eles foram devagar, respeitando o tempo de cada um. Foi lindo ver a família se reorganizando. Alex voltou a sorrir. Léo ficou mais alegre. E Lucy floresceu. 1 mês depois, eles oficializaram o namoro, numa tarde de domingo, enquanto montavam um quebra-cabeça na sala. Lucy, disse Alex, você quer namorar comigo? Ela riu. Você está me pedindo em namoro na frente do seu filho de 7 anos? É, Léo respondeu por ele. E eu aprovo. Todos riram. Simples e natural. Quanto a Eva, soubemos que ela se mudou para Brasília. A família cortou contato. A irmã mais nova, Glória, veio nos pedir perdão. Eu fui uma idiota por acreditar nas mentiras dela, disse chorando. Eu a abracei. Glória, você salvou o Léo quando decidiu falar a verdade. Você foi corajosa. Alex nunca a processou. Só quero que ela suma da nossa vida, ele dizia. A melhor vingança é viver bem. 6 meses depois, no aniversário de Léo, fizemos uma festa pequena em casa. Na hora do parabéns, ele fez um pedido que emocionou a todos. Eu quero que a tia Lucy vire oficialmente minha mãe, disse ele. Não para substituir minha mãe que morreu, mas para ser minha mãe que está viva. Todos choramos. E ali, nossa família se completou. 3 meses depois, em uma cerimônia íntima no cartório, Alex e Lucy se casaram. Léo levou as alianças. Quando o juiz perguntou se havia algum impedimento, ele levantou a mão. Sim, eu impeço que eles demorem mais para se beijar. Depois da lua de mel, a vida entrou numa rotina tranquila e feliz. Hoje, 1 ano depois daquele casamento amaldiçoado, eu estou aqui na varanda, vendo os três no quintal. Alex ensina Léo a jogar futebol, enquanto Lucy prepara um lanche. Uma cena tão simples, mas que me enche os olhos de lágrimas de alegria. Léo não fala mais sobre Ava. É como se ela nunca tivesse existido. Ele diz: aquela moça que não gostava de mim foi embora. Agora eu tenho uma mãe de verdade. Lucy se tornou a mãe paciente e amorosa que ele precisava para curar suas cicatrizes. E Alex, meu filho, finalmente aprendeu a diferença entre paixão e amor. Mãe, ele me disse outro dia, às vezes a gente precisa quebrar a cara para finalmente enxergar o que estava na nossa frente o tempo todo. E olhando para eles, eu sei que ele tem toda a razão. Ava despertava borboletas em meu estômago. Lucy me traz paz ao coração. Aí reside a grande diferença. A paixão é uma chama que arde com intensidade e rapidez, mas o amor verdadeiro é como uma brasa que aquece lentamente e dura para sempre. Outro dia, Léo me procurou com uma pergunta que me desarmou. Vó,
A senhora acha que a minha mãe, que morreu, ia gostar da mãe Lucy? Eu o olhei, tentando entender. Por que quer saber isso, meu amor? É que às vezes, ele disse baixinho, eu converso com a minha mãe que está no céu e quero ter certeza de que ela não está triste por eu ter uma mãe nova. O coração de uma avó é forte, mas confesso que o meu se partiu em 1000 pedaços naquele instante. Léo, meu anjo, eu respondi, abraçando-o. Sua mãe Maria só deseja a sua felicidade. Se a Lucy te faz feliz, se ela cuida de você com carinho e te ama como um filho, então a sua mãe Maria está sorrindo lá do céu. O amor não compete, meu bem. O amor se multiplica. Ele ficou pensativo por um momento e então perguntou: Então eu posso amar as duas? Pode e deve. Sua mãe Maria viverá para sempre em seu coração, e sua mãe Lucy estará aqui, no dia a dia, cuidando de você. Você é um menino de muita sorte por ter duas mães que te amam tanto. Ele sorriu, aquele sorriso puro que só as crianças têm, e saiu correndo para brincar, como se um peso invisível tivesse finalmente deixado seus pequenos ombros. E quanto a mim, talvez se perguntem como eu, Beth, tenho lidado com tudo isso. A verdade é que nunca me senti tão completa. Ver minha família reconstruída, meu filho verdadeiramente feliz, meu neto seguro e amado. Ver Lucy florescer como mãe e esposa. É mais do que eu jamais ousei sonhar. Às vezes, penso no que teria acontecido se eu não tivesse dado ouvidos ao alerta de Léo naquele dia. Se eu tivesse ignorado aquele bilhete, se o tivesse deixado comer o camarão, nossas vidas teriam sido destruídas de forma irreparável. Mas aprendi também uma lição valiosa. O mal só triunfa quando as pessoas de bem permanecem inertes. E naquele dia eu escolhi agir. Lucy escolheu me apoiar. Alex escolheu proteger seu filho. David escolheu revelar a verdade. Glória escolheu fazer o que era justo. E no fim, o amor prevaleceu sobre o ódio, a verdade sobre a mentira, e a família de verdade desmascarou a farsa. Não, não existe família perfeita. O que existe são famílias que se amam apesar das imperfeições, que se protegem nas tempestades, que escolhem permanecer unidas mesmo quando tudo parece desmoronar. A nossa família passou pelo fogo e ressurgiu mais forte. Alex aprendeu a valorizar o que realmente importa. Lucy encontrou seu lugar no mundo. Léo aprendeu que é possível ser amado de verdade. E eu aprendi que uma avó feroz, defendendo seu neto, é capaz de mover montanhas. Ontem à noite, enquanto eu lavava a louça do jantar, Lucy se aproximou. Tia Beth, ela disse, com a voz embargada. Eu queria agradecer. Agradecer pelo quê, minha filha? Por ter me salvado também. Se a Ava tivesse conseguido machucar o Léo, se ela tivesse permanecido na família, eu nunca teria tido a coragem de lutar pelo Alex. Eu teria me conformado, respeitando o casamento dele, e perdido a chance de ser feliz. Lucy, você sempre mereceu ser feliz. E agora eu sou, completamente. Tenho o homem que sempre amei, um filho maravilhoso e uma família que me acolheu como se fosse de sangue. Tudo isso só foi possível porque a senhora teve a coragem de encarar a verdade. Naquele momento, nos abraçamos e choramos juntas na cozinha, não como tia e sobrinha, mas como a mãe e a filha que a vida nos tornou. Hoje, quando olho para trás, sei que aquele dia terrível foi um divisor de águas. Foi o dia em que nossa família quase foi destruída, mas também o dia em que descobrimos a força que possuímos quando protegemos quem amamos. Léo cresceu e se tornou um menino ainda mais esperto e carinhoso. Ele chama Lucy de mãe com naturalidade. Fala de Maria com saudade e carinho, mas sem a sombra da tristeza, e tem uma relação linda com Alex. Às vezes,
Ele ainda pergunta por que a tia Ava tentou machucá-lo. Nós sempre respondemos com a verdade, adaptada para a sua idade, que algumas pessoas têm o coração doente e fazem coisas ruins, mas que a família estará sempre aqui para protegê-lo. Semana passada, ele chegou da escola com uma redação sobre família. Ele escreveu: Minha família é feita de gente que me ama de verdade. Meu pai, minha mãe Lucy, minha avó Betty. Eles me protegem, cuidam de mim e nunca deixariam ninguém me machucar. Família não é só quem tem o mesmo sangue, é quem tem o mesmo amor. Quando Lucy me mostrou, choramos de novo. Aquele menino, com seus 7 anos, havia compreendido a essência de tudo. E agora, ao final desta jornada, quero deixar uma reflexão para todos que me acompanharam até aqui. Confiem em sua intuição. Se algo parece errado, é muito provável que esteja. Protejam as crianças ao seu redor. Elas são vulneráveis e precisam de adultos corajosos, dispostos a fazer o que é certo. E, acima de tudo, não tenham medo de amar novamente após uma perda. Não tenham medo de reconstruir após a destruição. A vida, por vezes, nos presenteia com segundas chances maravilhosas, mas precisamos ter a coragem de aceitá-las. Nossa família hoje é mais forte, mais unida e mais feliz do que nunca. Alex e Lucy planejam dar um irmãozinho ou irmãzinha para o Léo, que está radiante com a ideia de ser o irmão mais velho. E eu? Eu já estou aqui, sonhando com mais um neto ou neta para encher de mimos. A vida seguiu seu curso. Ela sempre segue. E quando seu curso é traçado pelo amor verdadeiro, por uma família genuína, por pessoas que se importam de verdade umas com as outras, ah, a vida se torna infinitamente mais bela. Obrigada por terem chegado até o fim desta história comigo. Se ela os tocou de alguma forma, se os fez refletir sobre a importância de proteger quem amamos, se trouxe alguma esperança aos seus corações, então minha missão está cumprida. Cuidem de suas famílias, confiem em sua intuição e nunca, jamais, deixem de lutar pelo que é certo. No final, o amor sempre vence.